Estou de volta depois de um longo período de autoanálise e introspecção. Aproveitei este tempo para revisar a maneira como os meus vídeos estavam sendo feitos e a forma como as minhas aulas estavam sendo dadas. Parte da crítica que eu me fiz incluía uma frustração da minha parte de ajudar alunos que tinham extra dificuldade de reter informações em outro idioma, de pronunciar corretamente e dominar o novo vocábulo de outro idioma. Durante os 3 anos em que eu lecionei português, o meu único objetivo era tornar a língua portuguesa óbvia para o estudante de idiomas. Mas a prática me ensinou que não é bem assim. Alunos com jeito para idiomas aprendem no tempo estipulado, mas estes são no máximo 40% dos alunos. O que acontece então com os outros 60%? Onde eu falhei? Deixei os meus clientes à vontade para fazer críticas construtivas. Afinal de contas, eles pareciam satisfeitos com os aspectos mais positivos ao deixarem referências lisonjeiras no meu site. Definitivamente, um problema foi eu não me ater ao idioma-alvo durante as aulas. Alguns alunos tinham uma grande necessidade de tradução e acredito que eu negligenciei este aspecto. Um outro problema foi que o método em si não trazia nada de novo e não era direcionado para o público ao qual eu lecionava. Por exemplo, para o meu público, eu não precisava explicar a diferença entre saber e conhecer, já que na língua deles os dois verbos também eram distintos. Lado a lado com o método escolhido, eu também apresentava a aula com PowerPoints. A princípio, as apresentações com PowerPoint eram meio rudimentares devido ao pouco conhecimento do programa que eu tinha. Mas eu fui me esmerando com o tempo, acrescentando novidades, acrescentando sons e imagens e apresentando a aula de uma forma totalmente dinâmica, de tal forma que os meus alunos podiam interagir com mais facilidade. Isso me custou quase 1000 horas na frente de um computador, olhando e reolhando o mesmo slide e tentando decifrar o que não estava fazendo sentido. Uma vez as aulas devidamente compiladas, o próximo desafio era finalmente preparar um documento concreto que o aluno pudesse ter em mãos e usar como referência e, claro, para matérias de escuta. Com isso, o meu aluno poderia finalmente praticar 3 das 4 habilidades que são falar, entender, escrever e ler. Falar em outro idioma envolve testar na prática como a pronúncia está. Seria aconselhável, então, que o aluno fizesse com um nativo, ou, claro, em aulas presenciais ou online, particulares ou em grupo. Mas, o mais importante, o estudante já teria um ponto de partida para absorver vocábulos de outro idioma, vendo e ouvindo ao mesmo tempo, e quantas vezes ele desejasse, para depois, em seu próprio tempo e com autoconfiança, poder praticar com alguém, sem medo de errar. Nos próximos vídeos que estarei fazendo, explicarei passo a passo como preparei os vídeos para as aulas online. Não percam!